pessoal, vamos começar hoje então a trabalhar com o nosso sistema operacional FreeBSD. E na aula de hoje nós vamos fazer a instalação inicial do FreeBSD. Nós vamos criar uma máquina virtual, né? Instalar o sistema operacional, ver os passos para a instalação do sistema operacional dentro da máquina virtual, tá? Então vamos lá para a nossa prática. Bom, estamos usando aqui o VirtualBox, mas você poderia estar usando alguma outra ferramenta de virtualização, tá? Uma novidade boa é o seguinte, pessoal: quem tem processador AMD aí, principalmente os Ryzen, estava tendo problemas para criar a máquina virtual, tá? Essa versão nova, tá? Se você tiver essa versão 6.1.12, ó, essa versão aqui, tá? Ela está conseguindo agora criar máquina virtual sem problemas no processador AMD Ryzen, tá? Os processadores mais antigos anteriores ao Ryzen ele criava sem problemas, né? Mas nos Ryzen estava tendo um problema por conta da tecnologia. O que acontece? O VirtualBox, o Android Studio na máquina virtual dele usa a virtualização do processador. Esses processadores mais modernos ele tem a virtualização interna dele, né? E é uma virtualização uma tecnologia chamada VTX, que ela é proprietária da Intel. A AMD tem uma tecnologia parecida, né, chamada AMX. O problema é que esses softwares não estavam compatíveis com essa virtualização da AMD, e agora foi corrigido, foi inserido, né? Então a gente consegue, com essa versão nova, tá, criar a máquina sem problemas. Então, se por acaso você está usando uma versão mais antiga do VirtualBox, remove, coloca essa nova aqui, tá? E se o seu processador for Intel, AMD, né? Lógico, tá? Então vamos lá. Nós vamos criar uma nova máquina virtual. Então nós vamos vir aqui no novo, tá? A gente vai dar um nome para essa máquina virtual. Vou chamar a minha de FreeBSD. A pasta padrão, né, onde você quer instalar o seu VirtualBox, você vai direcionar. A minha eu vou deixar aqui mesmo, tá, nessa pasta default dele. Quando a gente escreveu o BSD, ó, ele já detectou que a gente quer trabalhar com BSD, né, ó. Então ele tem vários tipos de sistemas operacionais, os vários Windows da vida, né? Ele já detecta os vários tipos de Windows, né? Os vários Linux, ou pelo menos alguns mais comuns, ó, né? Gentoo, Debian, Arch, SUSE, Ubuntu ou um other qualquer, né? E entre outros aí, ó, né? Um macOS, se você quiser virtualizar, ó, né? Dá para você fazer uma instalação de um macOS também. Você tem que ter imagem também, né? Lógico, tá? No nosso caso de BSD, ele já detecta lá o NetBSD, o OpenBSD e FreeBSD. No nosso caso, 64 bits, tá? Então vai ser este cara que nós vamos trabalhar. Então vamos para o próximo. Aqui ele pergunta qual é a memória, tá, que você quer alocar para a sua máquina virtual, né? Então ele sugere, né, pelo menos 1024. Com 1024 você consegue trabalhar bem, tá? Caso você tenha mais memória, você pode ir lá, né, ele vai estar mostrando a memória sua. Você pode aumentar, diminuir aí conforme o que você achar que dá, né? Se tiver um pouco mais de memória, se tiver 8 GB aí na sua máquina, pode colocar 2048 que vai ficar bem legal, tá? Mas se você tiver menos memória, se você tiver só 4 GB, pode deixar 1024 que vai funcionar redondo, sem problema algum, tá? Não vai ter problema algum, né? Se você tiver mais, eu vou deixar a minha com 1024, porque depois da instalação eu passo essa máquina virtual para vocês também, caso aconteça algum problema, né? Tá? Então vou deixar a minha com 1024 para ser padrão, mas se você tiver um pouco mais, você pode aumentar, né? Mais que eu digo assim, se você tiver 8 GB, pode pôr 2048, mais que isso não tem necessidade, tá, pessoal? Então eu vou lá para o meu próximo. Aqui ele vai perguntar para nós o tamanho do nosso disco rígido virtual, né? Porque na verdade o que ele vai fazer? Ele cria uma imagem, o que ele chama de disco rígido virtual. Na verdade é um arquivo físico na sua máquina que ele vai alocar, né, no seu HD ou nos seus HDs, tá? Para a gente que possa instalar dentro desse arquivo, desse disco virtual, né, o nosso novo sistema operacional. Então eu tenho três opções:
não acrescentar o disco virtual agora, né? Se eu quisesse criar a máquina e acrescentar depois, criar um novo disco, né? Ou utilizar a partir de um disco. O legal da máquina virtual é o seguinte: eu posso criar meu disco aqui, né? E posso compartilhá-lo, posso exportá-lo, posso passar esse arquivo físico meu e distribuí-lo, tá? E em qualquer outra máquina que eu esteja diferente, eu posso usar esse HD e ele vai funcionar normal. Por quê? Porque eu instalei baseado no disco virtual. Então é bem legal porque eu posso distribuir, né, as minhas máquinas virtuais livremente, tá? Não em tecnologias, né, diferentes, né, em hardwares diferentes. Isso é bem legal, tá? Bom, no meu caso, no de vocês também, né, nós vamos ter que criar um novo disco virtual agora. Ele sugere 16 GB, tá? 16 GB é o mínimo, né? Perdão, antes disso. Aqui é o tipo de arquivo que ele vai criar, tá? Então, VDI é o do VirtualBox. Esse VHD e VMDK são padrões de discos virtuais de outros virtualizadores, tá? Bom, como a gente está dentro do VirtualBox mesmo, a gente vai criar o modelo VirtualBox, tá? O VDI, VirtualBox Disk Image. Vamos deixar. Aqui é legal também, tá? Tamanho dinâmico ou tamanho fixo, né? Dinâmico, ele vai, vamos supor que a gente coloca lá os nossos 16 GB, ele vai criar um arquivo só do tamanho necessário. E conforme eu for inserindo conteúdo, recursos dentro do meu disco virtual, ele vai aumentando até os 16 GB. Esse daqui é um pouco complicado, tá? O tamanho fixo ele vai já criar fisicamente para mim um disco de 16 GB. Depois eu mostro para vocês. 16 se for 16 no caso, né? O dinamicamente alocado, quando eu não tenho muito espaço, ele é bem legal, tá? O único problema é que pode chegar numa hora de gargalo. Vamos supor que eu não estou com o meu disco muito grande, tá? Se quem tiver com pouco espaço pode usar esse tamanho aí, essa opção, perdão, dinamicamente, né? Que ele vai estar criando e vai começar a usar conforme a necessidade. A única coisa é que você pode chegar numa hora lá que ele se tornar muito grande e você não tiver espaço, né? Aí das duas umas, ou você vai ter que parar de usar esse cara, né? Ou você vai ter que liberar espaço para continuar fazendo as suas ações, caso acabe o espaço no seu HD. Mas é uma boa opção para quem não tem um HD muito grande no momento. Fala, nossa, eu preciso backupear, mas não backupei ainda, né? Preciso fazer um backup para pagar umas coisas, tal, né? Agora não tem esse espaço, mas aí depois eu vou ter, então pode criar no dinâmico. No meu caso, eu vou criar um tamanho fixo, tá? Se você tiver bastante espaço, essa é a melhor opção. Tamanho fixo. Aqui é o tamanho, então aqui é a pasta que ele está criando, ó. Esse nosso cara aqui. Deixa eu até mostrar aqui para vocês. Ó, no meu caso aqui ainda está em branco, né? Ó, ele está criando, mas a minha máquina virtual não está aqui. Depois que criar eu mostro para vocês, tá? E aqui é o tamanho do disco que nós vamos criar, tá? Ele sugere então um mínimo de 16. O mínimo é aquele mínimo, né, galera? Tá? O legal aí, ó, se você puder criar de 20, tá? Já fica bom. Até 30, tá? De 20 a 30. Ou ele vai criar um mínimo de 4, né? 4 megabytes. E ele pode criar um disco até de 2 tera, né? 2 tera eu não tenho disponível aqui. Eu vou criar o meu de 30, tá? Então o default é 16, né? Se você conseguir criar pelo menos 20, já fica bom, tá? De 20 a 30 você pode fazer o que você quiser aqui, né? Acima de 20 você consegue fazer o que você quiser dentro do sistema. Então quem tiver um pouquinho mais de espaço, pode aumentar um pouquinho aí. Então eu vou mandar ele criar esse meu disco. Ele demora alguns segundos aí, um tempinho. Então ele está criando agora fisicamente, né, um disco virtual, né? Ele está criando esse disco virtual para nós ali, dentro do nosso, nessa minha pasta aí, vida dura, VirtualBox VMs, FreeBSD. Só aguardar ele criar. Pronto, ele criou, tá? Então tá aqui a minha máquina. Se a gente olhar aqui, ó, opa, tá aqui já, ó, né, olha lá. Esse aqui é o meu disco virtual, tá? FreeBSD Virtual Disk Image, já pode ver que ele deu aqui, ó, 31 quase 31 GB e meio, né? Ele criou aqui a minha máquina. Esses aqui são os arquivos de controle dele, tá? Então está aqui criado, tá?
Esse cara, pessoal, se você quiser copiar, mudar ele de máquina, você pode. Nessa primeira instância ele tá grandão assim, né, 31 GB, né? Tá? Se eu compactar, esse cara vai cair aqui para uns 800, 900 MB nessa primeira instalação. Porque na verdade eu tenho um arquivo grandão, mas ele tá vazio, né? Então a compactação fica bastante eficaz aqui nesse caso, tá? Então, voltando aqui para o VirtualBox, então ele está criado, aqui ele dá um relatório, né, do que nós criamos, tal, né, ó, memória e tudo mais, né? Então o que a gente vai fazer? Precisamos colocar aqui, tá? Precisamos colocar aqui o HD, né? Na verdade o boot nosso, tá? Então onde está nosso boot? Então eu tenho lá baixado, vocês devem ter baixado já, né? O FreeBSD aqui, ó, né? A imagem do FreeBSD que nós falamos na aula anterior. Então o que nós vamos fazer? Nós vamos colocar esse disco, né, virtual, né, no nosso drive de CD, né? Então olha lá, configurações, né, configurações. Aqui ele traz aqui várias opções, né? Geral são as configurações, onde está, né, a nossa máquina aqui do sistema, como que nós configuramos, né? 4 GB, processador. Aqui os cores, ó, se eu quiser aumentar a quantidade de CPUs, tá, pessoal? Tá, então quantas CPUs eu vou usar, né? Quantas CPUs eu vou usar? Uma, duas, três, né? Você pode estar habilitando lá a quantidade de CPUs, tá? Mesmo caso aqui, se você está instalando aí na sua máquina, você tem um processador com mais cores. Se você tiver só um processador com 4 cores, deixa uma única CPU. Ah, eu tenho 8 cores, Alexandre, né? Se ele colocar 2, vai ficar também top de linha, tá? Vai ficar bem legal, né? Aqui habilitar o VTX AMD-V, ó, que eu havia dito para vocês, né? Essa versão nem está precisando habilitar. Aqui monitor, memória de vídeo de monitor. Como a gente usa modo de comando de texto, né? Modo de prompt, pessoal. Cara, só 16 MB daí sobra, tá? Não gasta nada de memória de vídeo, né? É diferente, né? Aqui seria áudio, a rede que a gente está usando, NAT, tá? Depois eu explico um pouquinho sobre esse NAT. Na verdade eu já vou explicar já. Então o que acontece? Nós temos fisicamente na nossa máquina, né, uma placa de rede, seja ela cabeada ou seja Wi-Fi, né? Então o que ele vai fazer? NAT é a sigla, o acrônimo de Network Address Translation. Ele vai criar uma placa de rede virtualizada também dentro da nossa máquina virtual. No caso do VirtualBox, ele sempre cria este cara aqui, ó, Intel Pro 1000. Então não importa, eu posso ter uma placa da Intel, uma placa da ASUS, da Gigabyte, da CIS, né, física, né, uma placa, não importa a máquina, o hardware e o modelo físico que eu tenho, ele sempre vai criar para nós internamente esse Intel Pro 1000. Essa informação é importante porque na hora da gente instalar nosso sistema operacional, é muito interessante a gente conhecer o nosso hardware, tá? Mas novamente daqui a pouco eu falo sobre isso. E algumas outras coisas que depois a gente dá uma mexida aqui. E eu pulei o armazenamento, né? Vou voltar nele agora, ó. Então o que a gente tem de armazenamento, né, de discos? A gente tem o nosso disco lá de 30 GB, ó. Ele já mostra onde ele está. E eu tenho um drive de CD que está vazio, ó. Então o que eu faço aqui? Eu vou carregar aquela minha imagem do FreeBSD aqui para botar virtualmente pelo CD. Então a gente vem aqui, ó, no disquetinho, ó, escolhe um disco virtual, né, escolho uma imagem do disco, tá? Aí ele vai dar onde vão estar suas imagens. Você vai até a pasta onde você selecionou, onde você baixou, né, aquela sua imagem do FreeBSD, tá? Para quem não lembra, no freebsd.org, eu abro ali já, ó, neste site aqui, né, ó, freebsd.org, né, freebsd.org. Para quem não baixou ainda, né, olha lá, download FreeBSD. Nós vamos baixar o i386, tá? E nós temos duas opções, né? O ideal é essa aqui, ó, DVD ISO, né, que é de 3,5 GB. Caso você não tenha espaço, você pode baixar esse DISC-1 ISO, que é de 700, um disco de CD, tá? Só que esse cara aqui não tem tudo que a gente vai usar no decorrer desse curso, né, dessa disciplina, tá? Mas aí dá pra gente fazer a instalação manualmente depois,
consegue resolver esse problema. Então, no meu caso, eu já baixei o DVD. Tá aqui, ok? Então, olha só, ele já inseri, né? Eu inseri virtualmente o meu disco de CD, né? Então, ok, tá? Então está preparado aqui para mim ligar a minha máquina. Tá? Então tá tudo ok já com o meu sistema. Eu posso inicializar a minha máquina virtual. E como eu coloquei o disco de CD, né? Então olha só, ele vai falar que está inicializando uma nova máquina, né? Se eu quero dar boot com esse cara aqui mesmo, né? Então sim, esse é o meu caso. Tá? Deixa eu alternar para o modo escalonado isso daqui, ó. Para eu aumentar um pouco a janela aqui. Aumentar essa letra aqui para ficar melhor para vocês enxergarem. Então aqui ele está inicializando, né, pessoal? Tá? Ele está inicializando, né, o nosso sistema operacional. Então ele está fazendo aquela detecção inicial de hardware, né? Ele está vendo quais devices, placa de rede que ele conseguiu detectar, né? Quais teclado, mouse, né? Ele está tentando fazer uma detecção inicial, né, para o nosso sistema que vai ser instalado, tá? Então fez essa detecção inicial. Ele caiu num pequeno wizard aqui do BSD. Ele pergunta se a gente quer install, tá? O shell, se a gente gostaria de entrar no modo de prompt ou criar um live CD. Live CD é aquele disco bootável, né, que eu posso customizar e botar. Então, se você procurar na internet, tem muito live CD de Unix, né, para poder principalmente recuperar informações sobre Windows e tudo mais, né. No nosso caso, nós vamos instalar na nossa nova máquina, install. Aqui, primeira pergunta que ele vai fazer para nós é qual é o nosso teclado, tá? Qual é o nosso teclado, né? Então aqui, ó, Brazilian Accent Case. Se você tiver o teclado ABNT ou ABNT2, né? Bom, perdão, melhor dizendo, Brazilian Accent, tá? É para o ABNT2, né? É aquele que tem a tecla C cedilha, né? Se você tem brasileiro, né, mas não tem a tua tecla, não tem C cedilha, Brazilian Without Accent Case, né? Ou se seu teclado é padrão Estados Unidos, né, pode deixar com o default. Ele já é o default, ó, Standard OS, tá? Então você coloque, veja qual que é o seu teclado. Se você tiver o C cedilha, é este cara aqui, tá? Se você não tiver o C cedilha, né, mas for o teclado brasileiro, né, Brazilian, é este cara aqui, né? Eu coloquei errado, né? Tava em Bélgica. Brazilian com acento, sem acento, ou teclado padrão Estados Unidos. Eu, no meu caso, tá, o meu teclado é padrão Estados Unidos, né? Então eu vou deixar no default ali, que é o S. Mas prestem atenção, se vocês estiverem com o C cedilha, é esta opção, Brazilian Accent Case. Então eu, nesse momento, eu vou deixar o meu aqui, tá? Porque o meu é Estados Unidos. Então só dá um Enter, né? Aqui um nome para o nosso servidor. Nós estamos instalando uma máquina server, tá? Então aqui ele está perguntando qual vai ser o nome dessa nossa máquina, tá? Eu vou chamar nosso servidor de FATEC, tá? Nosso nome da nossa máquina, FATEC. Aqui quais são os componentes que a gente deseja instalar, tá? Então essa primeira opção, Base Debug, é para debug do sistema, é bastante interessante. O kernel de debug, nós vamos depois dar uma olhada no kernel, então a gente tem que deixar. O ports e o source estão direcionados com métodos de instalação dos serviços do nosso sistema operacional, tá? Então eu vou deixar também os dois já previamente marcados aí para que a gente possa utilizar também. E esse test suite, tá? A gente não precisa estar trabalhando, pode pular esse. Vou dar um OK, só dar um Enter, né? E agora a gente tem que particionar o nosso HD. Nós temos que criar as partições do nosso HD, né? Então, o que ele vai perguntar agora para nós? Quais são os dispositivos, né, que a gente quer, partições que a gente quer fazer. Então ele pode fazer de uma forma automática, aí ele vai fazer sozinho num wizard, de um jeito que ele acha que deve ser, tá? Funciona bem, só que a gente vai fazer manual para a gente poder entender, né? Pelo comando ou de um jeito, com forma de wizard também. Nós vamos fazer no manual aqui, ó, tá? Para a gente poder entender o que acontece,
Então nós vamos no modo manual. Então olha só, ele já trouxe aqui para nós, ó, ADA 0. Então o que é o ADA? Na verdade é AD. AD é o device de disco, tá? Então é o device de disco. Então aqui são os vários discos que ele está reconhecendo para nós. No nosso caso, ele só tem um único disco no nosso PSD, né, de 30 GB que eu criei ali. Se eu tivesse um segundo HD, eu ia ter lá ADA 0, ADA 1, ADA 2, tá? E assim sucessivamente, né? Então ele detecta por uma letra, né, o nosso hardware, né? Igual a placa de rede também. Na placa de rede ele vai detectar, né, por NAT e NAT, tá? Nós vamos ver daqui a pouco. Então ADA 0 é o primeiro HD. Se eu tivesse esse HD, ADA 1, ADA 2 e vários HDs. No Unix isso é muito interessante porque conforme o tipo de servidor que nós vamos montar, eu posso ter mais de um HD. Vamos supor, por exemplo, que nós estamos montando um servidor que vai ser um servidor de arquivos de usuário, né, com pastas particulares. Imagina lá, quando você se loga, né, você tem lá no servidor uma área para você colocar seus arquivos. Então imagina lá, todos nós, 100, 200 pessoas, todo mundo usando o servidor. Então o que eu poderia fazer? Eu colocar dois discos, e um disco eu coloco todo o sistema operacional e o diretório onde vai estar, tá? Onde vai estar os arquivos do usuário, desse monte de pasta do usuário, eu colocaria nesse segundo HD, tá? Por quê? Porque maximiza a performance. Eu vou ter dois mecanismos físicos buscando, né? E teoricamente onde vai estar os arquivos do HD vai ter muito mais acesso, né? Então a vantagem do Unix é que isso não importa se eu tiver 1, 2, 3 HD, 3 ou mais HD, quantos eu tiver, né? Ele sempre vai aparecer isso de forma transparente para o usuário, tá? Legal. Bom, primeira coisa, a gente vai definir o tamanho da nossa partição. Então basta vir no Create ou apertar o Czinho ali para o Create, tá? Qual é o tipo de partição? Nós estamos criando a partição. Qual que é o tipo? Eu posso criar uma partição para o Apple. BSD Labels é o nosso caso, tá? Guide de Partition Table é um padrão genérico GPT, né? MBR, posso criar uma partição para o DOS, tá? Ou uma partição aqui do formato SAM. No nosso caso é uma partição BSD Labels, tá? BSD Labels, tá? Ele criou a partição, né, dos nossos 30 GB, né? Na verdade a gente não foi exatamente a partição ainda. A gente definiu o tamanho. Agora nós vamos criar as partições. Então nós vamos lá no Create, tá? Então ele traz ali para nós, ó, né, esta tabelinha, né, com o tipo de cara que a gente vai criar. Então ele, no nosso caso, ele sempre cria um FreeBSD UFS, que é a forma de etiquetar ele, tá? Aí com tab eu vou lá em cima, e setinha, eu vou colocar aqui, ó, 1024 mega, tá? Só que aqui o ponto de montagem, meu ponto de montagem inicial é a raiz, tá? Então a barra representa a raiz, seria, comparando grotescamente com Windows, aí o nosso C2 pontos, tá? Então eu vou colocar 1 GB ali para ele. Eu vou fazer algumas separações aí, tá? Então vou dar um OK. Olha lá, ele criou agora, olha só, o ADA 0. Então, quer dizer, ADA é disco magnético, né? Então nosso disco, melhor dizendo, o disco 0 é o primeiro disco, a primeira partição dele, tá? Vamos criar mais uma partição. E agora a gente vai mudar ali, ó. Eu vou vir com a setinha, com tab e com a setinha, eu vou criar aqui swap. Lembra lá, né, do curso anterior, né, de sistemas operacionais, aquele professor bonitão, o que ele falou para vocês, né? O que era swap? É nossa memória virtual, né? Nossa memória de disco, né? Também vou criar ela com 1024 mega. E se vocês bem lembram do semestre passado, o swap, né? Quem que pode acessar o swap? É o usuário que o swap? Não, né? O usuário é uma memória que quem acessa é somente o sistema operacional. Então ele nem vai ter ponto de montagem. Por quê? Porque o usuário nem pode acessar esse cara. Então olha só, ele não tem um valor de montagem possível, né? Então
Vamos lá, vamos criar mais um. Vou lá no Create ou Czinho, tá? Eu vou criar mais uma partição aqui. Opa, oh meu Deus, também de 1024, tá? E aqui agora eu vou criar uma partição para o /var, tá? Opa, /var minúsculo, tá, pessoal? Não havia dito isso ainda, né? Mas no Unix ele é case sensitive, tá? Então maiúscula é diferente de minúscula, inclusive suas estruturas, tá? Então eu vou criar um cara 1024/var. Olha lá, agora a gente tem o AD0D, né? Vamos criar mais um. O /var são as variáveis de sistema, tá? Vamos criar mais um para o /tmp, 1024 megabytes, tá? Para quem? Opa, oh meu Deus, para /tmp, opa, tmp, tá? Para os arquivos temporários do nosso sistema, né? E a última, com tudo que sobra, tá? Para /usr, user, que é praticamente onde a gente faz tudo que a gente baixa, né? Tudo que a gente faz ali, né? Opa, vamos lá, aqui está errado, pessoal. Vamos modificar este cara aqui. Eu vou excluir esse cara aqui, tá? Vou deletar ele por causa do espaço, né? E vou corrigir aqui, ó, ficou errado, né? Eu coloquei bytes ali, ó, né? Faltou. Opa, não dá para corrigir aqui, desculpa. Então nós vamos ter que excluir esse cara. Não tem problema. Vou deletar todos aqui, ó, para ficar na ordem, tá? E vou criar novamente 1024 para /var, tá? Para /var, ok, né? Então 1 GB, tá? Vou criar mais uma 1024 megabytes para /tmp, para os temporários do sistema. Isto, /var, /tmp, 1 GB cada um, agora sim, né? E aí o último, a gente vai, tudo que sobrou para /usr, user. Legal. Então ele vai ficar assim, tá? As nossas partições, né? Dentro do nosso slice, tá? De 30 GB, do nosso disco de 30 GB. Tiver tudo ok, basta dar um finish e ele vai começar, ele vai commitar, né? Vai falar que ele quer commitar, que tudo vai ser escrito no disco. Se tiver alguma informação lá, ela vai ser perdida, né? Bom, no nosso caso, o nosso disco virtual tá 0, né? Então só dá um commit, tá? Ele vai começar o processo de instalação, né? Então vai ser um processo mais ou menos rápido, tá? Não é muito demorado esse processo, tá? Então ele está botando lá do nosso CD essas informações e está fazendo aí as diversas instalações necessárias, né? Baseado naqueles perfis que nós colocamos, o que a gente colocou lá, docs, source, né? Ports, entre outros lá, tá? Então ele está fazendo, instalou a base do sistema, está instalando o kernel, né, do sistema, já instalou, está naquela seleção lá do base debug, depois do kernel debug, tá? O ports e o src. Estamos lá no kernel, ports, e logicamente isso vai demorar, vai ser proporcional aí ao hardware, né, pessoal? Tá? Então pode demorar um pouquinho mais, um pouquinho menos, né? Aí vai depender do hardware que você vai estar utilizando posteriormente aí. O ports ele é grandinho, tá? O ports ele demora um pouquinho mais. O ports e o src ele tem bastante coisa. Vamos aguardar. O src de source são os fontes do nosso sistema, tá? Os fontes dos diversos serviços. Depois a gente vai ver nas próximas aulas que na hora de instalar um serviço, como por exemplo um Apache, a gente pode fazer download, a gente pode instalar ele por ports, a gente pode instalar, compilar ele, baixar o código fonte e compilá-lo,
nós vamos fazer essas diversas opções aí nas próximas aulas. Legal, ele já instalou. O que ele está perguntando para nós aqui, tá? Qual é a nossa... Ele por default, tá? O FreeBSD cria um usuário master chamado root, né? Depois a gente vai manipular usuários também, né? Essa palavra aqui, root, R-O-O-T, tá? E a senha que nós queremos, nosso root. Eu vou colocar minha senha como FATEC. Não dá eco na tela, tá? Eu escrevi, ele não ecoa na tela, não aparece nada, tá? Não pensa que está com problema não. Retype, né? Redigite FATEC, tá? Para não ter erro, tá, pessoal? Para não ter problema de esquecer, FATEC, né? Então, senha FATEC, retype FATEC, né? Agora ele começa a nossa configuração da nossa rede, tá? Então lembra que eu disse para vocês no início da aula, né? Ele coloca para nós, né, na máquina virtual, não importa, na minha máquina vai estar essa Intel Pro 1000, se você estiver usando o seu notebook com placa wireless, ele vai criar esse device, ó, chamado EM0, o HD não era o ADA, aqui é o EM0. Aí se eu tiver duas placas de rede, EM0, EM1, EM2 e assim sucessivamente, tá? Então o Intel Pro 1000, ele já detectou a nossa placa de rede, lembrando que essa placa é virtualizada, né? Aí ele pergunta se a gente quer configurar o IPv4 agora nessa interface, tá? Então o IP na versão 4, nós já falamos também no curso anterior sobre o IP, né? Nós temos duas versões de IP, o IPv4, que é a mais antiga, que está sendo gradativamente substituída, né? E o IPv6, que é a versão mais nova, que é maior, tem um número maior de endereços, né? Só que ainda a implementação dela está bem atrasada. Eu até postei uma notícia esses dias atrás, aí comentei, no Caribe, né? Esqueci o nome da entidade agora do Caribe, me deu um branco. Eles estão com os números IPs deles esgotados, né? Já o IPv4. Então, se eu quiser configurar, eu vou deixar configurada já, tá? Mas depois a gente vai mexer nisso manualmente também, tá? Yes. E ele pergunta se eu quero ativar o DHCP. Lembra também do DHCP? Nós falamos sobre isso daí no semestre anterior, no curso anterior, né? O DHCP é o Dynamic Hosts Control Protocol. O que é esse serviço? É aquele nosso amigo, aquele serviço que distribui um número IP dinamicamente, tá? Então, quando eu ligo a minha máquina, né, se eu estiver com a minha máquina configurada por DHCP, né, o que vai acontecer? Essa minha máquina manda um request DHCP, tá? Então ele manda um pacote no formato broadcast, aquele pacote que ele manda para toda a rede sem destinatário, né, sem um endereço de destino. Então manda um broadcast especial, um request DHCP, uma requisição DHCP. Isso vai para todas as máquinas. Quem que vai responder? Eu tenho que ter o serviço DHCP instalado em uma máquina, em um hardware. Esse hardware vai receber esse pacote, vai pegar a minha placa de rede, o número da minha placa de rede, no meu request eu mando minha placa de rede, e vai ver num range que ele tem disponível um IP. E vai associar, olha, o IP número X vou associar que essa é a máquina que está fazendo essa solicitação, por esse MAC address dessa máquina. Associa e aí ele dá um reply DHCP, ele dá uma resposta para essa minha máquina que solicitou esse número IP e atribui para minha máquina o número IP, tá? Resumi um pouquinho aí, né, que a gente falou sobre isso no curso anterior, né? Então, ou é isso ou estático. Então, nesse momento, eu vou deixar também o DHCP ativado. Mas onde que está o DHCP, Alexandre? O DHCP é o próprio VirtualBox, né? Ele emulou a placa de rede aqui virtual, né? E ele faz a vez do DHCP também para nós aqui, tá? Mas posteriormente, nas próximas aulas, a gente vai mudar isso daqui, a gente vai colocar de forma estática, tá? Mas nesse momento a gente vai deixar o DHCP. Yes, ele está adquirindo o número do DHCP. Você tem um novo e-mail, senhor. Né? Está adquirindo o número do DHCP. Tá? Agora ele pergunta se a gente também quer configurar o IP no formato version 6, tá? A gente quer configurar a interface do IPv6. IPv6, infelizmente, a gente não consegue trabalhar ainda, né? A gente não tem IPv6, então no. Aqui ele está pegando, tá, a configuração, tá, de DNS. Nós também falamos um pouquinho de DNS no curso anterior, Domain Name Service, né? O que é o DNS? É aquele outro serviço
que faz a resolução de nomes. Quando a gente digita lá www.profxandão.com.br, né, o que acontece? Ele vai, é uma URL Universal Resource Location, né? Ele vai querer direcionar para buscar um nome, mas na internet a gente sabe que não é um nome que a gente localiza um site, né? É o número IP. Então o DNS que faz essa resolução, essa tradução. Aqui por default, como eu mandei ativar o DHCP, ele trouxe o meu DNS, né, que eu uso na minha rede, tá? Se você quisesse modificar isso daqui, colocar, o pessoal gosta muito de colocar o do Google, né, que é o 8888, né? Eu vou deixar aqui por enquanto no default, tá? Para mim não vai fazer diferença agora. Depois a gente vai precisar mexer nisso também, tá? Mas nesse momento eu deixo no padrão. Qual é a nossa região? Então a gente vai colocar aqui que a gente está em Américas, né, Norte e Sul, tá? A gente vai estar no Brasil, é a opção número 10, Brasil, e aqui é a opção número 8, Sudeste, né? Então tá lá São Paulo. Então tá aqui Brasil, tá? Aqui é a abreviação, yes. Aqui ele já trouxe lá 20 de agosto, dia 27, graças a Deus o mês de agosto já está acabando, né? Olha lá. Né? Então vou dar um skip aqui, né? Então tá tudo ok na minha data. A minha hora tá errada, deixa eu corrigir minha hora, não sei porque que ele pegou aqui. São 8, opa, ao contrário, setinha 8:12, né? Set time, tá? Aqui são algumas configurações adicionais, tá? Mouse, sincronizar data e horário, tá? Aqui por enquanto nesse momento não faz diferença para nós, só dá um ok. Aqui são algumas opções de hardware, tá? Esse daqui é relativamente novo, tá? Se eu quiser manipular algumas opções de hardware, de usuários, criar containers, tá? Então no momento a gente não vai trabalhar com nada disso, podemos deixar no default. Aqui ele está perguntando se a gente quer instalar, adicionar usuários na instalação, tá? Por default nós vamos ter um único usuário que é o nosso root, que a gente colocou a senha lá, FATEC, tá? Eu posso na própria instalação estar adicionando novos usuários. Eu não vou querer fazer isso agora, tá? Num outro momento, aí numa próxima aula a gente vai fazer essa manipulação de usuário, que é muito importante, a gente tem que entender bem, tá? De forma manual, né? Então eu não vou querer instalar o usuário agora, no, né? E aqui está pronto, tá? Então se eu quiser aplicar as configurações de sair, eu vou aqui. Então as instalações estão finalizadas. Se eu quiser fazer alguma outra modificação, quero fazer, não, tá? Ele vai rebootar agora a nossa instalação. Aqui a única coisa, pessoal, a hora que a gente der um reboot, nós vamos aguardar aquele rebootar, ó. Tá? Então ele está rebootando o nosso sistema. Eu vou fechar esse cara aqui, tá? Eu vou fechar, eu vou desligar. Por quê? Porque lembra, eu tô com o meu CD no Drive aqui, ó. Vocês viram que a hora que ele deu a telinha novamente do FreeBSD, do VirtualBox, eu fechei a janela e mandei finalizar, tá? Por quê? Eu tô com o meu Drive de CD aqui ainda, né? Nós estamos com o Drive virtualizado aí, ó. Se eu colocar, ele vai querer dar boot no Drive de CD de novo. Entenderam? Então eu vou ejetar, ó. Eu vou aqui, configurações, armazenamento, ó. Meu Drive de CD tá aqui, cara. Né? Minha imagem, né? No nosso Drive virtual, né? Então, senão ele vai voltar lá de novo, ó. Então eu vou remover disco do Drive virtual. Olha lá, agora ele está vazio, legal. Agora eu consigo, ó lá, selecionado, inicializar realmente o nosso sistema operacional. É o que a gente vai fazer agora. Então não quero trocar não, tá? Para não ele trava meu teclado aqui. Maximizar, modo escalonado, né, para ficar grande. Aí o tipo de boot, depois a gente fala sobre isso. Um boot simples, boot padrão, boot por simples usuário, rebootar, né, o kernel. Tá, então aqui ele está agora fazendo o boot inicial, todo o nosso hardware instalado aqui, tá? Todo o nosso hardware instalado aqui. Depois eu já mostro um negocinho ali, ó. Todo o nosso hardware instalado. Então ele está detectando o hardware da nossa máquina, tá?
aí ele trouxe o nosso login, tá? Trouxe o nosso login. Então, nosso login root, opa, perdão, root, nosso user, tá? E a nossa senha FATEC, tá? FATEC. Então tá tudo ali, né? Tá tudo ali, né? O nosso sistema está instalado, tá? Nosso sistema está instalado, né? No modo textual. Se eu colocar um demesg aqui, ó, tá? Esse comandinho demesg, deixa eu dar um clear, eu limpo a tela. Já aproveitando e antecipando, né? Se eu der um demesg, ó, ele mostra todo aquele processo inicial da nossa tela, ó, o ADA aqui, ó, o ADA, o CD, né? O EM0, ó, que é a nossa placa de rede, tá? Todo o nosso hardware que foi instalado. Tudo bem? Bom, pessoal, ficamos por aqui nessa aula, tá? Espero que vocês tenham gostado. Curte lá esse vídeo, pessoal, segue o canal, clica no sininho para receber notificações de novos vídeos. Até a próxima, pessoal. Tchau!